Existe um conto de Hawthorne que fala sobre um jovem que deixa sua casa e sua esposa, chamada Faith, Fé, e ele caminha solitariamente por uma estrada. Então ele percebe que está sendo seguido, e então ele encontra com seu companheiro de viagem, que é o próprio diabo. Ele tenta, em alguns momentos, retornar para casa, desistir da viagem, mas o diabo faz questão de mostrar para ele o que realmente está por trás da cidade onde ele vive. O diabo mostra que todas aquelas figuras ilustres, aquelas pessoas de aparência tão nobre de sua cidade, estão envolvidas em um culto satânico a eles, e que até mesmo sua própria esposa também está envolvida nisso. Toda aquela cidade está sob o domínio do inimigo. E então ele retorna para casa amargurado com essa informação. Essa é a história que também inspirou a música The Number of the Beast, do Iron Maiden. O número da besta, o nome dessa música. E Steve Harris, o baixista, se inspirou basicamente quando ele assistiu um filme de terror chamado Damien, a Profecia 2. Teve alguns pesadelos relacionados a esse filme, e ele então pegou partes de literatura, de poesia e também desse livro, desse conto de Nathaniel Hawthorne, e ele elaborou essa música que fala sobre o medo e o desespero diante do mal absoluto. E é essa música que está tocando no fone de ouvido de Terry Richmond no começo do filme Rebel Ridge. E assim como o jovem Goodwin Brown, ele se encontra em uma estrada solitária, seguido pelo diabo, e em poucos instantes terá um confronto com o diabo e descobrirá que toda aquela cidade está corrompida. Mas diferente do jovem Goodwin Brown, esse cara aqui, ele vai partir pra porrada. Qual que é o tipo de enredo que nunca dá errado? Uma cidade pequena, um cara misterioso chega nessa cidade, fazem alguma coisa ruim contra ele e descobrem que mexeram com o cara errado, que tem um passado misterioso e que agora todo mundo vai ficar sabendo qual era, e ele vai botar para quebrar. Essa é uma história extremamente comum. Essa é a história de Rambo, Anônimo, Reacher, Matador de Aluguel, John Wick, O Protetor, Marcas da Violência, Com as Próprias Mãos, e também do novo filme da Netflix, Rebel Ridge. Esse filme está em primeiro lugar na Netflix, e eu não estava dando a mínima para isso, porque estar em primeiro lugar na Netflix ultimamente não quer dizer absolutamente nada em termos de qualidade. Mas essa é uma exceção. Eu assisti esse filme e fiquei impressionado com o fato da Netflix ainda fazer bons filmes baseados em uma estrutura simples, em um storytelling clássico e do tipo de filme que todo mundo gosta de assistir para passar o tempo e que pode se tornar até mesmo um clássico dependendo da forma como é feito, né? À toa que eu citei vários filmes semelhantes a esse que foram feitos e se tornaram clássicos. E esse filme é muito bem feito. É um filme básico com uma história muito simples, mas ainda assim bem executada. O diretor, que é o Jeremy Saulnier, ele disse que se inspirou em Rambo e Michael Clayton para fazer essa história. Rambo inspira pelo enredo, que também é inspirado no Pistoleiro Sem Nome de Clint Eastwood, mas Michael Clayton inspira por causa dos excelentes diálogos com exposição feita de forma inteligente. Terry Richmond, interpretado muito bem pelo Aaron Pierre, é um ex-fuzileiro naval negro que está indo de bicicleta para uma pequena cidade de Shelby Springs com $30 mil em dinheiro para pagar a fiança do seu primo Michael quando é imediatamente visado pela polícia da cidade. Eles batem na bicicleta dele, fazem-no cair e o detêm. Insinuam que ele é um criminoso e fazem piadas com ele. E quando encontram seu dinheiro, basicamente o roubam em um abuso de confisco de bens civis. Organizações como a ACLU e também o Instituto de Justiça dos Estados Unidos estimam que todos os anos
bilhões de dólares são apreendidos nessa prática abusiva que é permitida. Basicamente, se um policial acha que você é suspeito de alguma coisa nos Estados Unidos e ele vê que você tem dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro, apreender, levar para a delegacia, e você só vai conseguir esse dinheiro de volta se você provar que você é inocente, provar a origem lícita desse dinheiro, mas para você fazer isso você vai gastar uma pequena fortuna que às vezes é maior do que o próprio dinheiro. Então, o que acontece é que muitos departamentos, muitos xerifes, muitos condados americanos utilizam dessa prática para poder arrecadar fundos, porque as pessoas simplesmente desistem de pegar o dinheiro de volta, esquecem disso, deixam para lá, e esse dinheiro é revertido para pagar as despesas orçamentárias das delegacias e também para trazer algumas melhorias para os funcionários dessas delegacias. Então, o filme trabalha nessa perspectiva. Logo de cara, você já fica revoltado porque você vê que isso se trata de uma injustiça que está sendo feita com relação a esse personagem. O primeiro contato que a gente tem com o protagonista, Terry, é numa estrada solitária onde ele está sendo perseguido sem perceber por uma viatura. Toda a cena inicial serve para a gente ficar do lado do protagonista. Ele é calmo e educado e existe um ar misterioso na forma como ele fala. Os policiais são desrespeitosos e corruptos. Aliás, um dos melhores momentos nesse filme, muito bem feito, é quando esses policiais vão descobrir quem ele é. Investigam, dão uma olhada, e quando finalmente a internet volta na delegacia e a policial consegue ver na Wikipédia quem é esse cara, então é uma revelação bem surpreendente, um momento muito bem feito. Mas antes de Terry mostrar suas habilidades, ele primeiro tenta de todas as formas resolver a situação de maneira educada e dentro da lei. Ele esgota todas as possibilidades normais de ação antes de partir para a pancadaria. E em termos de estrutura narrativa, no primeiro ato nós vemos o protagonista sendo injustiçado, no segundo ato vemos o protagonista tentando receber ajuda da justiça para consertar o que aconteceu, e no terceiro ato o protagonista decide fazer a justiça com as próprias mãos, mas de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado em filmes de ação. O que me chama a atenção também é o evento catalisador do filme. Filmes de ação normalmente vão colocar o evento catalisador, que é o conflito principal, ali entre o minuto 12 e 15 do filme, mais ou menos, porque seguem a estrutura do Save the Cat. Mas filmes de drama podem colocar esse conflito lá no minuto 50, na metade do filme. Um filme de suspense, porém, costuma colocar o conflito logo no começo, que é para manter as pessoas em estado de suspense. E como este filme é uma mistura de ação com suspense, logo a primeira interação que a gente tem com o personagem, a primeira cena, já é o conflito. A gente já começa com o problema principal do filme, e então a coisa só vai escalando cada vez mais, ficando cada vez mais complexa. A gente já começa no ponto de conflito e segue para a ação ascendente até chegar no clímax dessa história. Outra escolha narrativa inteligente foi o uso constante de uma trilha sonora de suspense, bem sutil, que cria uma atmosfera sombria. E do ponto de vista temático, uma sacada muito legal foi o fato de não tornar esse filme numa obra que gira em torno da questão racial. De cara, o que a gente imagina é óbvio, é um preto no sul dos Estados Unidos sendo abordado por policial, vai dar errado, é um filme sobre questão racial. Só que você vai descobrindo que não é isso, esse não é o tema. Existe o conflito racial, ele aparece principalmente com relação à policial negra, que vai ter ali um conflito com os moradores locais, mas esse não é o cerne da história, porque, de acordo com o próprio diretor e roteirista, esse tipo de problema, dessa apreensão de bens de forma injusta que é feita nos Estados Unidos, em vários lugares no interior, isso afeta todo mundo. Fazendeiros sofrem com esse problema quando a polícia simplesmente chega e fala, eu acho que a origem do seu dinheiro é ilícita, eu vou apreender aqui os seus bens e você se vira para provar que eu estou mentindo. E com isso a polícia consegue muita captação de recursos, e esse é um problema sistêmico, principalmente em cidades pequenas americanas, que atinge a todos. Então eu achei legal o fato de que a história parece que vai caminhar para um discurso racial, mas
esse não é o centro, esse é apenas um problema, de um problema muito maior. A injustiça que acontece não é só contra pessoas pretas, mas contra todos. O tema central aqui é a questão da corrupção policial. E em determinado momento eu até fiquei com medo de, poxa vida, mas também vai retratar os policiais apenas como corruptos, não vai colocar nenhum policial bonzinho nessa história, como é que vai ser? Não vou dar spoilers, mas a forma como isso é trabalhado no final é muito inteligente e que faz com que esse tipo de situação seja resolvida de uma forma bem legal. O roteiro deixa claro que existe um problema racial, mas ele não é o centro, porque o centro, na verdade, do problema dessa história é a idolatria. Lembra do que a gente viu lá no começo? Daquela semente que foi plantada através da música do Iron Maiden, que tem uma referência no conto de Hawthorne? Pois é, essa é uma cidade que está envolvida na corrupção. Ela está voltada para a questão do dinheiro. É muito legal que quando Jesus ele vai tratar essa questão nos evangelhos do dinheiro, ele chama o dinheiro de mamon e fala que é a idolatria, é como se fosse um deus que é idolatrado. Então, assim como a gente vê na história de Hawthorne, uma cidade que está envolvida na idolatria a Satanás, aqui a gente tem uma cidade que está envolvida na idolatria ao dinheiro, que é uma forma também de idolatria, onde eles deixam de perceber e valorizar o ser humano e agem de forma corrupta e cruel contra pessoas inocentes simplesmente pelo amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, e fazem isso ainda sob a desculpa de estarem fazendo bem, de que é necessário, um mal necessário para fazer um bem maior e para proteger as pessoas e ter os recursos para fazer isso. Isso não é só coisa da minha cabeça. Em uma entrevista à Vulture, o próprio diretor falou que a música do Iron Maiden tem um papel essencial no desenvolvimento dessa narrativa. Então a gente tem, portanto, um bom filme com uma boa dose de suspense, de ação, bons atores, bom enredo, bom ritmo e bom tema. O resultado é provavelmente o melhor filme do ano da Netflix. Eu não estou dizendo que esse seja o ápice do cinema, mas eu estou dizendo que, cara, que bom que a Netflix ainda consegue fazer esse tipo de filme. Que bom que ainda existe lugar para esse tipo de filme. Nunca deixou de existir. O tipo de filme que mostra simplesmente uma história bem feita, com uma estrutura bem aproveitada, com um personagem legal com o qual você se identifica, que você torce por ele e que tem um final satisfatório. Esse é um filme que vale a pena ser feito e que não tem sido feito com tanta frequência. E é estranho, porque quando é feito, é praticamente garantia de sucesso. Poucos filmes que seguem essa fórmula não dão certo. Só quando erra muito, porque é uma fórmula que dá certo, é uma fórmula que a gente já está acostumado, que é legal demais de ver, porque a gente gosta de ver a jornada de um personagem atrás de justiça. Você já assistiu esse filme? Confere lá, talvez você vá gostar também, e daí me diz aí nos comentários o que você achou. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Insta também, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.